Olá, meu nome é Felisbela, sou discente do curso de licenciatura em Física da Unilab e hoje eu vim explicar para vocês a diferença entre infrassom e ultrassom. A aula de hoje vai ser sobre acústica e eu vou explicar para vocês a diferença entre ultrassom e infrassom. Mas antes de explicar a diferença entre esses dois conceitos, precisamos falar sobre o que é o som. Então temos que dar uma definição para som. Som é uma onda mecânica longitudinal. O que isso significa? Que é uma onda que ela vai se propagar na mesma direção da trajetória. Por exemplo, ao você passar por uma caixa de som, você percebe que quando você passa na frente do fone, você consegue escutar o som com intensidade maior. Mas quando você passa na lateral ou até mesmo atrás da caixa de som, você percebe que a intensidade do som é menor. Ou seja, ela realmente é uma onda que ela está se propagando na mesma direção da trajetória, ou seja, na direção para onde o fone da caixa de som está virado. E o som, ele é uma onda que ele se propaga de forma circuncêntrica, como vocês veem aqui na figura, é como se fossem várias ondas e elas são em formatos de círculos. E o som, ele se propaga apenas em meios materiais, como sólidos, líquidos ou gasosos. Então, por exemplo, o som ele não pode se propagar no vácuo, como por exemplo no espaço. E o ser humano ele consegue ouvir sons com a frequência na faixa entre 20 Hz até 20.000 Hz. E essa informação aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque as ondas com frequências abaixo de 20 Hz, como mostrado aqui na figura, são chamados de infrassom. Você consegue perceber aqui, ó, essa parte azul, são os infrassons, então é tudo que está abaixo de 20 Hz. E elas não podem ser captadas pelo ouvido humano. Assim como também temos o ultrassom, que são na faixa acima de 20.000 Hz, e também não é captado pelo ouvido humano. E os infrassons podem ser emitidos por fenômenos naturais, como por exemplo os terremotos, avalanches, raios e etc. E alguns animais também conseguem se comunicar através de infrassons, como por exemplo os golfinhos. E as baleias, elas também conseguem se comunicar através de infrassons, mesmo elas estando a milhares de quilômetros de distância umas das outras. E como eu falei para vocês, o mesmo acontece com as frequências acima de 20.000 Hz, que nós vamos denominar de ultrassom, que já é essa faixa aqui vermelha. E na medicina, os ultrassons eles são utilizados como em exames de imagem não invasivos, que são capazes de mostrar detalhes das estruturas internas dos órgãos, como por exemplo um ultrassom de uma gravidez, né? Eles conseguem utilizar a técnica do ultrassom para ver os detalhes internos, né? Ver como é que está o desenvolvimento do bebê na barriga de uma mãe. E na indústria de materiais, os ultrassons são utilizados para revelar falhas microscópicas em estruturas metálicas ou de concreto. Acontece o mesmo princípio. Ele vai conseguir, através do ultrassom, o profissional que está utilizando o ultrassom, né, ele identificar qualquer falha que possa ter nessas estruturas. E só para esclarecer mais, né, a gente tem as frequências sonoras. As frequências audíveis, que é a que o ser humano escuta, que é entre 20 Hz a 20.000 Hz. Então, aqui o som mostrado como uma onda. E vocês percebem que aqui no infrassom, que é abaixo de 20.000 Hz, a distância entre os picos, que a gente vai chamar de crista, e futuramente vocês vão estudar mais sobre isso, mas vocês conseguem perceber que a distância entre essas ondas, entre os picos das ondas, é uma distância maior. Já diferente do ultrassom, que é acima de 20.000 Hz, então a distância entre os picos ela é menor. Então aqui você consegue perceber a diferença. Os infrassons ele tem um espaçamento maior e no ultrassom é como se a onda já fosse mais compensada. Então é isso. E aí, deu para entender bem a diferença entre infrassom e ultrassom? Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais!